possível ser solteira, solteiro e ficar bem? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a Dani Nuevo, escritora, casada depois dos 40 e vivi a solteirice na maturidade. E eu espero que esse vídeo acrescente algo na sua vida. Bom, quando a gente fala em ficar bem, é algo muito relacionado a um estado de espírito, né? Nem todo mundo que é casado está bem. E nem todo mundo que é solteiro está bem também. E o interessante é que eu fiquei pensando, quanto tempo da minha solteirice eu realmente fiquei bem? Porque eu não sei você, mas eu era uma pessoa que eu buscava incessantemente um relacionamento. Era a coisa que eu mais desejava. Eu já falei aqui no canal sobre paixão, sobre obstinação. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhadinha, são poucos vídeos que tem aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar. Porque eu realmente era obstinada, né? Ali eu falo de um determinado rapaz, de uma determinada pessoa, mas desde a minha adolescência, eu assim, queria muito um relacionamento. Então raras eram as vezes que eu realmente ficava bem. Na maior parte do tempo, eu passava desejando um relacionamento. E era tão interessante, porque assim, como nós somos cristãos, eu faço esse vídeo para qualquer pessoa que quiser assistir. É óbvio, a gente está na internet, a gente está aí para o mundo, né? Mas eu sempre dou aqui alguns princípios cristãos, porque eu sou cristã e conheci Jesus ainda muito menina. Eu conheci Jesus, eu tinha 12, até mais nova, né? Mas eu me batizei com 12 para 13 anos, então eu me batizei muito menina. E eu tomei a decisão de seguir o Senhor muito nova. E eu me lembro que os rapazes assim que chegavam no meio das reuniões da igreja e que eu percebia que eram solteiros, eu já olhava para ver se de repente me agradava, né? Se de repente era um rapaz interessante aos meus olhos. E era muito assim difícil, né? Eu não sei como é que é na sua congregação, mas na minha era muito difícil vir assim rapazes solteiros. Parece que as mulheres, elas têm uma tendência maior ao evangelho, elas têm um coração mais aberto, né? E às vezes quando chegava um rapaz que parecia ser um rapaz assim mais agradável, né? Que de repente poderia ser, era casado, ou noivo, ou comprometido, e aí vinha um balde de água fria. E durante a minha solteirice, eu vivi uma fase meio que de desespero por alguém. Era uma coisa realmente assim, que me sufocava. Raras eram as vezes que eu realmente curtia a minha solteirice. E durante todo esse processo de luta comigo mesma por ser solteira e vivenciar na pele a questão da solidão, vamos dizer assim, embora eu não vivesse sozinha, eu sempre vivi rodeada de pessoas que me amam, né? Eu tenho uma família grande, então lá em casa nós somos em 4, né? Nós somos em 4 filhas, então eu tenho 3 irmãs e nós sempre nos relacionamos muito bem em família. E eu tinha também irmãs, né, da igreja com quem eu me relacionava. Eu tinha amigas, pessoas que eu podia contar. Então, assim, não era uma solidão por estar totalmente sozinha, mas era uma solidão por não ter ninguém. E eu relutei muitas e muitas vezes, né? Porque não foi uma nem 2 vezes que eu me apaixonei. Foram várias vezes
que eu, infelizmente, assim, entreguei meu coração, né? Eu tive apenas relacionamento, eu tive apenas 2 relacionamentos. O primeiro, assim, durou pouquíssimo tempo, porque logo nós percebemos que aquilo não vinha de Deus e decidimos tomar caminhos diferentes. E foi aos... eu tinha 41 anos já, porque foi no mesmo ano que eu terminei o relacionamento, eu conheci meu esposo, né? E a gente já começou a se relacionar também. Então, assim, eu tive 2 relacionamentos, mas assim, na maturidade mesmo, né? Numa idade muito madura. E durante a minha vida inteira eu me guardei, eu não tive nenhum relacionamento, mas não porque eu não quisesse me relacionar, né? Mas porque realmente não que nem eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante. Tem um movimento Eu Escolhi Esperar, você deve conhecer, né? É um movimento muito conhecido no meio evangélico. E eu ouvi uma frase de uma irmã que dizia assim: eu não escolhi esperar, mas eu estou esperando. E comigo aconteceu isso, né? Eu não escolhi esperar, mas eu permaneci esperando durante muitos e muitos anos. E era um conflito atrás do outro que eu vivia, porque eu sempre fui muito levada pelas minhas emoções. E isso é algo muito ruim. Quando você é solteira, solteiro, os homens, eu acho que, comentem aqui embaixo se eu estou enganada, mas eu tenho a impressão que os homens, eles não são tão emocionais, né? Por eles serem mais racionais, talvez o sentimento funcione de forma diferente. Eu não posso dizer porque eu não sou homem, né? Mas as mulheres, elas têm uma tendência a ser mais sensível, a ser mais sonhadora, a ser mais romântica, e aí ela se entrega mais fácil, né? Todas as minhas paixões foram platônicas, eu nunca tive ninguém mesmo, eu só tive 2 relacionamentos mais velha. Mas, graças a Deus, né, eu me casei com a pessoa que eu deveria, e eu louvo ao Senhor, porque o primeiro relacionamento não deu certo, né, porque eu tinha que ser o Vando, tinha que ser o meu esposo mesmo. E cada dia eu tenho mais certeza de que ele é o homem perfeito para mim. Não que ele seja perfeito, mas que ele se encaixa perfeitamente aos planos que o Senhor tinha para minha vida, né? Mas o que eu queria falar hoje nesse vídeo é como você vai ficar bem. Talvez como eu, você seja uma pessoa que busca incessantemente um relacionamento, você gaste todas as suas energias, você gaste todo o seu tempo investindo ou tentando investir em alguém, em relacionamento, você seja aquela pessoa que deseja tanto isso, que você se entregue, né, facilmente, não entregue seu físico, né, que fique claro isso. Porque a gente sabe que fornicação é pecado, né? Mas o Senhor falou comigo ao longo dos anos que eu perdi tanto, né? Eu perdi tanto de aproveitar o meu tempo de solteira, vivendo como solteira, né? Passeando como solteira, enfim. E o meu processo de cura começou por volta, eu acho que de 2009, 2010. Foi quando eu conheci determinados irmãos, né, que são pessoas assim que marcaram muito a minha vida. E eu me lembro que tinha um grupo de solteiros mais maduros, no qual assim eu me encaixei, sabe? Isso é tão importante, você ter pessoas maduras, amigos, irmãos maduros para você se encaixar. E tinham assim, acho que por volta de uns 8, 10
irmãos, irmãos quando eu digo irmãos e irmãs, tá? Era um grupo assim, que não era muito grande, mas era consideravelmente grande diante da maioria, acho que das congregações, né? Porque geralmente as congregações têm muitos jovens, bem mais jovens, né? Mas no caso eu encontrei esse grupo. E ali era uma bênção, porque eu compartilhava com essas irmãs e às vezes eu ouvia desses irmãos o mesmo sofrimento que o meu, as mesmas aflições, os mesmos desejos. Eu me lembro que eu tinha muita vergonha, mas era algo que acontecia. Chegava uma pessoa, um determinado rapaz na igreja, a primeira coisa que eu olhava era se tinha aliança. Era um desespero, talvez, um desespero até mesmo ridículo, né? Você pode olhar e falar, nossa, Dani, você era muito desesperada. Eu era, gente, porque eu desejava tanto, mas tanto uma família, que aquilo ultrapassava os limites. E eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque talvez você esteja da mesma forma, talvez até você não queira admitir, nem para ninguém, nem para você mesma, mas o desespero tá aí dentro de você. E esse desespero, ele traz tantos danos, porque ele traz ansiedade, ele faz você não curtir o agora, mas você fica pensando e pensando no amanhã, quando que eu vou conhecer a pessoa, será que hoje à noite, na reunião da igreja, vai chegar alguém? Sabe, e eu servi durante toda a minha vida o Senhor genuinamente, de verdade. Eu tenho várias experiências com Deus profundas, de cura, de libertação, de coisas que Deus me mostrou, de coisas que Deus disse. Mas essa área era muito penosa, era uma área que eu não conseguia entregar. Eu entregava tudo, eu entregava meu trabalho, eu entregava meus estudos, eu entregava minha casa, eu entregava tudo. Mas a minha área sentimental eu tinha muita dificuldade de entregar. Eu achava que Deus tinha sim alguém para mim, mas que eu precisava fazer alguma coisa. E aqui eu não estou falando que você não precise, tá? Porque eu acho, talvez eu faça um vídeo sobre isso, eu acho que existem alguns passos que você pode dar para você viabilizar isso. Porque eu até estava conversando com uma amiga esses dias, e ela disse algo que eu falei, é exatamente isso que eu penso, sabe? A gente corre atrás de tanta coisa. Se a gente quer um emprego, a gente vai atrás. Se a gente quer estudar algo, a gente vai atrás. Se a gente precisa de um curso, a gente vai atrás. A gente sabe que Deus nos deu capacidade, mas a gente precisa agir, não é verdade? Então, por exemplo, se você está desempregado, e se você não monta um currículo, não monta um portfólio, vamos dizer, sobre a sua vida profissional, não se inscreve aí no LinkedIn, não coloca suas habilidades profissionais para que as pessoas vejam essas habilidades, dificilmente você será contratado. Então, se você não sair a campo, não sair em busca de um trabalho, como que você vai ser contratado? Uma outra coisa que acontece, se você quer estudar, você quer fazer uma determinada faculdade, se você não vai até o local, se você não presta vestibular, se você não estuda, não vai acontecer, não é verdade? Se você quer prestar um concurso público, se você não se dedica, se você não vai atrás, claro que o Espírito Santo nos capacita, mas se você não faz algo para aquilo acontecer, aquilo não vai acontecer. Por que na nossa vida sentimental tem que ser diferente? Por que na nossa vida sentimental as coisas precisam ficar tanto no espiritual e nada acontecer? Então, esse é um ponto, sabe, que eu fico pensando. Só que ao mesmo tempo, às vezes, você luta para conseguir, você tenta de todas as formas para conseguir, não vem, você não consegue, parece que não está ao seu alcance. Porque depende do outro, não depende só de você. Às vezes você quer uma determinada pessoa, você se interessa por determinado alguém, essa pessoa não se interessa por você. Então é algo meio louco, eu acho que qualquer hora eu vou tentar
falar sobre isso num outro vídeo, de repente mais elaborado sobre esse assunto. Mas hoje eu queria falar para você sobre essa necessidade de ter alguém e como você lida com isso. Sabe, a primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer, óbvio, que é sempre orar. Os meus conselhos são sempre você vai aos pés do Senhor, você ora, você desaba se for preciso na presença dele. Mas é realmente você tentar se enturmar, você tentar se encaixar num grupo que te compreenda ou se relacionar com pessoas que realmente vão te entender, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu lembro que nesse meu processo de cura eu recebi tantas palavras dessas pessoas que estavam naquele grupo, que estavam vivenciando as mesmas coisas que eu. Então, quando eu sentia solidão e eu compartilhava, eu via que várias pessoas ali sentiam a mesma coisa. Quando eu compartilhava algo sobre o que Deus tinha falado comigo a respeito disso, ou de repente a respeito de qualquer outro assunto, aquelas pessoas sentiam a mesma coisa. Então, cerque-se de pessoas que façam parte de um grupo maduro no sentido espiritual, não necessariamente maduros de idade, porque a maturidade espiritual ela não tem muito a ver com a idade. Às vezes tem meninos de 20, 22 anos que têm uma experiência tão profunda com o Senhor que elas são extremamente maduras. Eu me lembro que a Rafaela, minha irmã caçula, ela era muito menina e eu conversava, nós somos muito diferentes de idade, nós temos uma grande diferença de idade, eu sou 16 anos mais velha que ela. E muitas vezes ela me edificou, porque ela tinha uma bagagem no Senhor, independente da idade dela. Então assim, cerque-se de pessoas que realmente amam, valorizam a presença de Deus, que desejam a presença de Deus e que não se escandalizem com o que você sente. Porque esse desespero, essa ansiedade, essa vontade, ela é carnal, ela é natural, você só precisa aprender a lidar com ela. E eu lembro que eu demorei muito para aprender a lidar com ela. E eu acho que eu acredito que isso que tenha retardado eu encontrar o meu esposo. Porque Deus não vai te dar nada no meio do desespero. Se você está tão desesperado, o Senhor não vai realizar o desejo do teu coração. Porque o único desespero que você tem que ter e a sua alma tem que anelar acima de tudo é a presença de Deus. Se não for a presença de Deus, as outras coisas são muito pequenas para você ficar gastando tanto as suas energias. E não é porque eu não era convertida, mas é porque eu precisava ser curada. Então eu queria dizer que se você sente esse desespero na sua alma, compartilhe isso com alguém, de repente até que se você não encontrar esse grupo de pessoas, encontre uma pessoa que vá te compreender e que vá tirar você dessa impressão que você está sozinho. E no sentido de não estar sozinho, como eu falei fisicamente, mas estar sentindo aquilo sozinho. Só você sente isso e mais ninguém. Tem muito mais gente desesperada nesse sentido do que você imagina. Para você lidar com a ansiedade, vá aos pés do Senhor e procure, tente lidar com as suas emoções, dá nome ao que você está sentindo. Então, por exemplo, se é na área afetiva, então você lide com isso. Espera aí, o que eu preciso para cobrir esse afeto? De repente você está carente de um abraço, de um carinho, e isso não necessariamente tem que ser de um homem ou de uma mulher, pode ser de um amigo. Então, naquele momento, aquele amigo pode te suprir. Se o teu desejo for carnal no sentido íntimo, ou, como eu posso dizer aqui pro YouTube não me censurar, de relação íntima, vamos falar assim, né? Se teu desejo for isso, querido, vai, toma um banho gelado, toma um banho frio, tenta ler um livro, tenta despistar isso, não para reprimir o sentimento, mas porque você não pode saciar essa vontade. E isso também é algo muito sério. Leve isso a uma pessoa mais madura para que ela possa orar com você e cobrir a sua vida. Porque ser solteiro
não é fácil. Ser solteiro cristão é muito difícil, porque as pessoas do mundo, elas procuram se saciar ficando com um, ficando com o outro, né? A gente sabe que eles são mais, como eu posso dizer, mais suscetíveis à satisfação da carne. Nós não, nós temos que crucificar a nossa carne. E isso é muito difícil, só quem passa que sabe. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Tem mais gente lidando com esse processo. Você precisa descobrir quem são essas pessoas. De repente, ter uma rede de amigos, até mesmo pessoas que sejam, como eu posso dizer, que se relacionem virtualmente. Eu tenho amizades hoje que a gente quase não se vê pessoalmente. É só pelo WhatsApp, só por chamada de vídeo, mas isso também edifica. Tá bom? Eu acho que eu já falei demais por hoje, mas eu quero dizer que você não está sozinho. E eu espero que você encontre essas pessoas para que você amenize esse sentimento que está aí no seu coração de ansiedade, de vontade de ter alguém. E eu creio de verdade que Deus pode te dar uma pessoa, ainda que aos seus olhos esteja tarde demais. Porque eu vivi isso e comigo aconteceu. Então não é impossível. Para Deus não há impossíveis. Que você seja fortalecido por essa palavra. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo você vai saber, viu? Então não esquece, compartilha aí com a galera. Eu espero que esse vídeo realmente fale com você ou de repente fale com um amigo seu. Agora sim, eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.